Boa tarde, né? A paz do Senhor Jesus. Meu nome é Rafael Casemiro, sou pastor evangelista aqui na nossa igreja, no nosso Ministério Plenitude da Bênção do Evangelho de Cristo, nossa religião Evangelho. Somos do Avivamento Apostólico, né? Então, nossa igreja é uma igreja totalmente independente, né? Então, esse é o nosso ministério, né? Então, o que Deus nos deu, né? Acabou, né, acontecendo, né? Não foi nada planejado, né? Mas acabou rolando, né? Então, estamos aqui nesse espaço improvisado e aqui a gente faz as nossas orações, cantamos os nossos hinos, fazemos os nossos cultos, né? Aqui como uma casa de oração, a tenda, né, da congregação, né? Então vamos fazer aqui uma mensagem em Mateus, no capítulo 6, né? Então o nosso tema, muitas das vezes, aqui então o nosso tema vai ser a ansiedade, né? Não vou falar bem ansiedade, né? Então muitas vezes somos aqui ansiosos, né? Então vai ser a ansiedade aí na vida cristã, né? Então, já na nossa introdução, né, sabemos que muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam rapidamente, as coisas fluam, né, de uma maneira e nem sempre acontece, né? Então, tem muitas das vezes os fracassos, as derrotas. Então, faz parte da vida, né, de um ministro de Deus, na vida de um pastor. Então, não é só bênção, vitória, prosperidade, riqueza, né? Então, a vida cristã, a vida evangélica, não é uma vida fácil de se levar. Muitas pessoas vêm por evangelho, se convertem ali, fui abençoado, prosperou, foi curado, mas depois, né, na caminhada, você vê que a caminhada é uma caminhada complicada, difícil de se caminhar, de se conviver. Então, não é fácil andar com Deus, com Jesus, na presença de Deus, né? Então, vamos ler esse texto. Então, vamos falar, né, de ansiedade. Não vou me aprofundar no texto, mas vamos falar sobre isso, né? Então, às vezes, estamos ansiosos, queremos que as coisas aconteçam rapidamente, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais que o mantimento, é o corpo mais do que o vestido, né? Não andeis cuidadosos, né? Então quer dizer, a gente muitas vezes fica preocupado com o que vai acontecer daqui a pouco, daqui 2 dias, né? Então, o que eu vou comer, o que vai ser da minha vida, o que vai acontecer, né? Então se preocupa com vestimenta, com vestido, com a vida, né? Como está escrito aqui, né? Então quer dizer, está dizendo, a vida vale mais do que a comida, quer dizer, as coisas que você buscamos são coisas perecíveis, coisas que vai se deteriorar, que vai acabar, né? Coisas que você muitas das vezes nem precisa ali, né? Quantas mulheres aí, agora fim de ano, vão comprar um monte de roupa, né? Vai na loja e compra roupa que você não vai nem usar. E às vezes o guarda-roupa é cheio, né? Cheio de roupa, a não ser que você vai, né, renovar ali, dar aquelas roupas ali para quem precisa, para o necessitado, mas nem sempre é assim, né? Então, quanto mais tem, mais quem compra um monte de roupa que você não vai, né, nem usar, né? Nem usufruir. Não vou dizer que você não possa comprar uma roupa nova. É claro que pode, mas nem certeza ele está dizendo, quer dizer, é mais a vida, né, do que o corpo. Todas as vezes se preocupam com coisas que realmente são desnecessárias, você não precisa, e a pessoa está se preocupando com aquilo, né? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam nem cegam, nem ajuntem em seus celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tens muito mais valor do que elas, né? Tá vendo? Vê uma comparação, né? A gente não vale mais, né, do que as aves, né? Porque as aves não semeiam, quer dizer, elas não trabalham, né? E nem ajuntem em celeiros, né? Mas mesmo assim Deus os alimenta, né? Então eles não trabalham, nem fiam, né? Mas o Senhor, Ele concede o alimento, o sustento para aquelas aves. Não, muitas vezes você ficamos preocupados, como é que eu vou pagar minhas contas, o que eu vou, né, comer, né, amanhã. Muitas das vezes não confiamos em Deus, né? Sabemos que aquele que confia em Deus, muitas das vezes, tem palavras que dizem
que tem promessa, né, de prosperidade, né? Então quem confia em Deus prospera na vida, é abençoado financeiramente, mas também passa por dificuldade, por tribulações, por sofrimento. Então aqueles que confiam em Deus ou têm a fé em Deus, né? Então muitas vezes passam por situações difíceis aqui, como nesse versículo aqui, né? Então, nesse caso, claro que as aves não é um ser racional como nós, mas quer dizer, representa aqui a confiança em Deus, confiar em Deus, né? Então Deus, ele supre todas as nossas necessidades. Deus, ele pode te prosperar, Deus pode te abençoar, te dar a vitória que você precisa, que você necessita, que você está buscando, orando. Então Deus, ele pode abrir aquela porta ou aquele desejo, né, do coração que você deseja, né? Então Deus, ele pode realizar os seus sonhos, né? Eu estava vendo, né, um vídeo, não sei se foi uma mulher, enfim, um vídeo. Aí ele fala assim, os crentes dizem assim, é o sonho de Deus, como Deus ficasse sonhando, né? Então, quer dizer, a Bíblia fala em sonho, mas os sonhos são dos homens, né? Então, tem outro texto que fala, os planos de Deus não podem ser frustrados. Então, Deus tem o seu projeto, né? Mas eu entendo o projeto de salvação, de salvar o homem. Mas eu creio que Deus não é um ser sonhador, um Deus que sonha, né? Porque os sonhos são humanos, né? Como um homem, né? Então Deus é um ser muito mais elevado que o homem, como a Bíblia diz ali, Isaías, né? Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos são os vossos caminhos, né? Quer dizer, os pensamentos de Deus é muito mais elevado que o nosso. Os caminhos de Deus não é o nosso caminho. A Bíblia também diz ali, tem caminhos que para o homem parecem direito, mas são caminhos de morte. Olha, eu estou indo pelo caminho certo muitas vezes, mas muitas das vezes o caminho é nosso, não é o caminho de Deus. E outro texto também diz assim que Deus anda em caminhos de justiça, que Deus é um ser justo, né? Então Deus comete a justiça. Muitas vezes injustiçamos os nossos irmãos, nossos companheiros, nossos amigos, então cometemos a injustiça e creio que as injustiças são humanas, são falhas, né? Claro que também influenciada por Satanás, seus demônios, seus discípulos, né? Então o diabo também influencia para que você venha cometer injustiça com outras pessoas, então que isso não venha acontecer, né? Aí ele diz, qual ideia de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado, né, à sua estatura? Quer dizer, será que a gente pode crescer, né, de acordo com, né, a nossa própria vontade? Não, né? Então não tem como, né, fazer esse tipo de coisa. Então quer dizer que significa que a gente precisa de Deus, depender de Deus, né? Então a gente precisa, porque Deus é quem dá. Nesse caso aqui, claro que não nesse sentido, né? Mas Deus é quem dá o crescimento, quem faz você crescer na vida, seja espiritual, financeiramente, familiar, né? Como pessoa, né? O crescimento vem de Deus. Deus é quem dá, né, o crescimento, vai fazer você crescer. Não vai ser o homem ele ensina, ele pode pregar, trazer uma mensagem, fazer um ensinamento, mas quem vai, né, fazer você crescer literalmente vai ser o Senhor, né? Quanto ao vestido, porque andeis solícito, olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, né? E vos digo que nem mesmo em Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles, né? Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vestirá muito mais vós, homens de pouca fé. Quer dizer, será que Deus ele não vai suprir a sua necessidade? Muitas vezes você temos medo do amanhã. Será que amanhã eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter que investir? Será que eu vou ter como, né, honrar minhas dívidas, aquilo que estou precisando? Então muitas vezes você temos, né, o medo do amanhã, né? Então amanhã, hoje eu tenho, mas amanhã ou daqui a um ano talvez não seja assim. Hoje eu tenho dinheiro, mas amanhã o dinheiro é uma situação muito em instabilidade, né? Como a bolsa de valores, né, que sobe e desce, né? Então a gente vive dessa maneira. Hoje você tem, amanhã, daqui a pouco você não tem nada. Então desse jeito que a gente vive. Então a gente não deve confiar nas riquezas, mas em Deus, né?
homens de pouca fé, ele diz, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos, porque todas essas coisas a gente os procura, né? Então, são coisas que eu e você muitas vezes buscamos, né? Comida, alimentação, vestir, e a gente anda preocupado com essas coisas, né? Então, quer dizer, ele está dizendo que ele pode, né, te sustentar, Deus pode prover, né? Como no Salmo 23 diz, o Senhor é meu pastor e nada, né, me faltará. Então Deus, ele é Deus é o seu provedor, Deus ele garante, né, garante o seu sustento, garante a prosperidade, o dinheiro que você precisa para poder se sustentar e viver bem, né? De certo, o vosso Pai Celestial, bem sabe que necessita de todas estas coisas. Então, Deus sabe do que você precisa, daquilo do alimento, das coisas, né, do cotidiano, coisas que você necessita, precisa. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, até os animais, Ele sustenta, não vai sustentar, né, eu e você. Então, Deus é que nos dá o sustento. Quer dizer, o sustento vem da mão de Deus, né? Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, todas essas coisas serão acrescentadas, né? Então a gente deve buscar a Deus, né, e o seu reino. Deus ele vai, né, acrescentar. Por exemplo, eu mesmo estou aqui, né, montamos aqui essa igreja, esse ministério, mas não foi nada planejado, né? Eu tive uma revelação na igreja, né? Eu era evangelista, era obreiro, né? E Deus disse assim, olha, eu vou te dar um ministério, né? Eu creio que ali o Espírito de Jesus, né, de Jesus Cristo nos deu aí essa revelação, né? Mas é claro que eu entendo também é no tempo de Deus. Muitas das vezes a gente não tem preparo para poder estar na frente de um trabalho. Você precisa ter estudo, estudar, ter um currículo aí, né, de teologia, ser um teólogo, né, para você estar na frente e ser um líder, né? Então você precisa se preparar. Quantas pessoas colocam, até em ministério, em igreja, colocam qualquer um pastor saiu, aconteceu alguma coisa, está faltando ali, né, um obreiro ali, ou alguém para poder liderar, né? Muitas das vezes o líder tem que delegar as funções, coloca uma pessoa que está sem preparo e faz as coisas ali, muitas das vezes no desespero, né? Então, muitas das vezes dá para você levar, claro que vai sobrecarregar muitas vezes o pastor, mas dá para a gente fazer ali as coisas, né? Dá para a gente fazer ali, né, o trabalho também, né? Muitas das vezes o líder acaba não fazendo nada, né? Quem faz mesmo é o auxiliar, os servos ali, é quem trabalha, o líder fica no bem bom, na boa, né? Então quer dizer que o líder também deve também ser um trabalhador, deve ser um servo, deve também servir, né? Aí ele diz, não vos inquietei, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, né? Então quer dizer, todo dia é ruim, todo dia é um dia mau, né? Então os dias são difíceis, né? Tempos difíceis, então os dias muitas vezes são, né, são complicados, né, de viver aí. Não estamos vivendo, né, em momentos difíceis, eu acho que um momento de crise também, né? Crise aí da identidade, né? Então, muitas das vezes o evangelho também, evangelhos aí estão em crise, tá? Crise financeira, a igreja tem caído, declinado, muitas igrejas aí têm diminuído ou até mesmo sido extintas, né? Deixado de existir. Então, os ministérios evangélicos têm caído, né? Sucumbido, né? Aí, muitas das vezes, as tentações ou as pressões satânicas, as pressões do diabo e aqueles que servem também ao demônio aí, têm investido contra a obra de Deus, contra a igreja, né? Então a igreja de Jesus. Como eu falei, a gente não foi nada planejado, né? Então você liderar, você tem que se preparar, estudar ali, né? Ter o conhecimento, né? Então quer dizer, para você ser um líder, né? Então é meio complicado. Muitas pessoas buscam assim, mas vão falar assim, mas Pedro não estudou, Pedro não foi, né? Pedro era pescador, mas eu entendo outro tempo, né? O tempo que Jesus andou na terra, né? Então outro tempo. Então Paulo, o apóstolo Paulo, se for medir pelo estudo, pelo conhecimento, ele poderia ser o líder máximo da igreja, né? Porque ele, né, ele foi um doutor ali, eu creio que ele já era um sacerdote, apesar de ser um fariseu, né?
fariseu, aquele que era estudioso da Bíblia, também era seita, né? Então as seitas também existiam nos tempos, né, de Jesus, os fariseus, essênios, saduceus, né? Então quer dizer que já existia algumas seitas nos tempos de hoje. Muitas das vezes denominamos seitas, mas eu vejo que muitas pessoas não defendem a sua fé, né? Então precisamos defender a sua fé, naquilo que você acredita. E às vezes depende do irmão de igreja A, B ou C, e a pessoa não se defende. Você tem aí a palavra de Deus para poder se defender das acusações que fazem contra você. Então você precisa se defender, se argumentar, trazer os seus argumentos ali e defender, fazer a sua defesa. Porque muitas vezes vai falar assim, o cara não se defende, não faz nada, então é tudo verdade, né? Porque eu vou pensar, quem cala consente, né? Então as pessoas que estão sendo alvejadas, têm que se defender, né? Tem que fazer uma defesa, né? Em defesa do Evangelho, né? Então, como eu falei, recapitulando, nunca foi nada planejado, acabou acontecendo, né? Então as coisas, né, né, como a gente não faz, deixa a minha vida me levar, mas não é bem isso que eu ia falar, né? Deixa seguir o seu curso, igual no mar, né? Você está no barco, o barco tá andando, né? Então deixa rolar, vamos ver o que acontece, né? Quer dizer, muita água vai rolar debaixo dessa ponte, então deixa rolar para ver o que vai dar, né? Então, muitas das vezes deixa acontecer, né? Então, como eu falei, né, comigo, né, aconteceu assim, não foi nada planejado, o cara que quis, não, acabou acontecendo, né? Então, acabou rolando, né? Então, aqui eu acabei, também já tinha feito um curso, né, de teologia, né, pela Saber e Fé, né, uma escola de teologia que tem na internet, lá tem uma plataforma, você se inscreve lá, faz sua inscrição, você pode, né, fazer ali um curso ali, né? Então eu fiz um curso básico, agora estou fazendo um outro curso, né, que seria um curso avançado, né? Tem outros cursos, né, interessantes. Um curso que é interessante, evangelista mesmo, um curso muito interessante também de se realizar, e outros cursos também aí, né? Aquele que estuda na Saber e Fé faz aí outros cursos, né? Que eu acho que é importante, fica uma coisa mais completa, né? Fica porque tem cursos que tem algumas matérias, né? Outros cursos, então faz outros cursos, chama de extensão e fica mais uma coisa mais completa, que eles que estão aí estudando na escola, né? Pai eterno, que essa palavra, esse ensinamento possa, meu Deus, ter nos ajudado e abençoar o nome de Jesus, que possa ter edificado a nossa fé para a glória de Deus. Amém? Então, se vocês que ouvir essa palavra, essa mensagem, esse ensinamento aí, se vocês quiserem nos ajudar, eu tenho uma conta no Bradesco, agência 1231, conta com 0216639-9, favorecido, Rafael da Silva Casimiro, claro que está no meu nome, mas se vocês ajudarem, contribuírem, né, vocês também podem ser abençoados, Deus pode liberar uma bênção e você terá prosperidade, né? O dízimo é 10% do seu salário, da sua renda, ou se você quiser dar uma oferta de 100, de 50, 30, de 10, a Bíblia diz que Deus ama quem dá com alegria. Fala assim, mas não é errado você determinar a quantidade? Existe uma coisa chamada oferta alçada. Então você coloca ali a quantidade que você quer, né? Então, quer dizer que, né, a oferta tem que nascer do seu coração, né? Tem que ser voluntário, né? Eu vou ler aqui Timóteo, que ele fala de abençoar o pastor, né? Se você abençoar, Deus também vai te abençoar. Ó. Vê aqui rapidamente. Todos os servos que estão debaixo do jugo, estime os seus senhores por digno de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina sejam blasfemados. Ó. Todos os servos que estão debaixo, que é o jugo, né? Estão debaixo, né, da autoridade, né? Estime os seus senhores, né? Dignos de toda honra, né? Quer dizer, os senhores, está falando o que? Dos pastores. Quando a Bíblia fala em santos, muitas das vezes é direcionada aos pastores da igreja e também aos crentes também é considerado santos. Santos, né, lavou os pés dos santos, então está falando dos pastores aí, dos obreiros, dos pregadores aí da palavra de Deus, ó, para que
né, de toda honra, para que o nome de Deus e a doutrina sejam blasfemados, né? Todas as vezes ali o pastor faz coisa errada que as pessoas não, vamos dizer assim, não ajudam, né? Então acaba cometendo heresias aí, ou alguns erros, por causa que as pessoas não, né, não contribuem, não dá. Então isso acaba acontecendo, né? Então era isso que eu queria dizer. Se vocês desejarem realmente nos ajudar, eu creio que vocês vão ser abençoados, né? Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém?